Muito bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos continuar aí na análise dos fenômenos ondulatórios. Na última aula nós chegamos até a parte de interferência, conversamos sobre a sobreposição de ondas, em fase ou fora de fase, interferência construtiva, interferência destrutiva, somar ou subtrair as amplitudes, né? Vimos detalhes sobre isso, vimos lá que o fenômeno da interferência é um fenômeno momentâneo, que depois da sobreposição das amplitudes, os pulsos permanecem no sentido de propagação que eles estavam antes, não acontece mudança nesses pulsos no que diz respeito à velocidade, à frequência, à amplitude. Depois que aconteceu a interferência, eles voltam do jeito que eles estavam, né? Mostrei para você um simuladorzinho do PET, tudo isso tema da última aula. O que a gente vai fazer hoje, pessoal, é continuar na análise de alguns fenômenos ondulatórios aí importantes que têm sido bastante cobrados nos vestibulares, especialmente no Enem. O Enem adora cobrar fenômenos ondulatórios, tá? O fenômeno que a gente vai ver hoje, pessoal, é que a gente vai continuar, né, vendo algumas aplicações desse cara no módulo 2, no módulo de acústica, é o fenômeno da ressonância. Né? Tem gente que ouve ressonância e acha que é aquele exame lá de imagem, né, que usa campo magnético e tal. Mas o fenômeno ondulatório ressonância ele é muito mais do que isso, né? O que acontece, pessoal? Para a gente entender ressonância, vamos entender um pouquinho uma coisinha antes. Todos os corpos, eles oscilam. Eles podem oscilar de forma natural, a nível atômico e molecular, né? Um movimento vibracional que é natural das moléculas. Ou quando você dá um peteleco no corpo, ele oscila, né? Você pode não achar, mas quando você, por exemplo, dá um soco numa parede, ela oscila. A gente, claro, não percebe essa oscilação a nível visível, vamos dizer assim, mas a nível molecular essa oscilação acontece. E é muito importante, pessoal, a gente entender que todos os corpos eles oscilam numa frequência própria, que independe do peteleco que você deu, entendeu? Você pode dar um peteleco forte, um peteleco fraco. A frequência, o número de oscilações que esses corpos têm em certo tempo é próprio. Nada muda, entendeu? Isso só depende de configurações internas do próprio corpo. Esta frequência a gente chama de frequência fundamental. Frequência fundamental, então, frequência própria de oscilação dos corpos, que a gente vai chamar carinhosamente de F1. Vamos pegar um exemplo prático de você levar seu irmãozinho mais novo aí, seu primo, num parque de diversões e você brincar com ele no balanço, ok? Quando você aplica uma força ali no balanço, uma força maior, uma força menor, o que muda no movimento de oscilação do seu balanço ali é a amplitude, né? Você pode ter uma oscilação com uma amplitude grande, uma amplitude pequena, que é o tanto que ele está indo para lá e para cá, né? Em relação ao ponto zero, que a gente já comentou sobre isso. Isso muda, mas a frequência de oscilação, o número de vezes que ele oscila, que ele passa ali por você em certo tempo, isso não muda. Isso só depende do balanço. Isso só depende ali do comprimento da corda, da corrente que está segurando o balanço e da gravidade, tá? Não existe influência da força externa, não existe influência da massa do balanço, da massa da pessoa, da criança que está ali. Isso é um exemplo, para a gente entender que todos os corpos possuem uma frequência própria, frequência fundamental de oscilação. Por que isso é importante para a gente entender ressonância, pessoal? Porque quando a gente aplica uma fonte, né, uma fonte de ondas externas, e essa fonte de onda, que pode ser luz, pode ser som, o som ele é mais fácil de perceber, né? Mas pode ser a frequência de um caminhão que simplesmente passa aí na sua rua e sai vibrando tudo. Quando a frequência de uma fonte externa de ondas, essa frequência ela for igual a um múltiplo dessa frequência fundamental, você está atingindo a condição de ressonância dos corpos. Entenda, pessoal, o que é múltiplo? Vamos supor que a frequência fundamental lá do corpo é 200 Hz. Então, se você aplicar uma frequência externa, a fonte está jogando uma onda com uma frequência de 200, 400, 600, 800, 1000, assim por diante. Múltiplos dessa frequência fundamental, você atinge a condição de ressonância. Professor, como que eu sei qual é a frequência própria do corpo? Pegue um copo, pessoal, e você já deve ter visto muitos truques por aí na internet, eu vou mostrar alguns vídeos para você, que tem, obviamente, muito fundamento físico por trás.
Já viu aquela história de quebrar o copo no grito? Funciona, pessoal, tá certo. A teoria é muito bonita. Na prática, às vezes, não é tão simples, mas eu encontrei alguns vídeos de teve gente que conseguiu sim, tá? Mas qual que é o fundamento físico, né? Você dá um peteleco no copo para você ouvir qual é a frequência própria dele. Ou você passa o dedo úmido assim por cima da boca do copo, ele vai fazer um barulhinho ali, né? Esse é a frequência própria do copo. Então, se você ficar berrando nessa mesma frequência, ou no múltiplo exato dessa frequência, você atinge a ressonância. O que acontece, pessoal? Quando o corpo entra em ressonância com uma fonte, ele começa a vibrar junto com essa fonte. E se essa vibração permanecer por algum tempo, esse corpo pode ser levado ao colapso, ele pode quebrar, porque a amplitude de oscilação começa a aumentar. Aumenta, 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 tem uma hora que ela quebra as ligações químicas daquele material de tal forma que ele quebra, que ele colapsa. Nem todo caso de ressonância entra em colapso, né? Você já deve ter visto quando passa aí caminhão de lixo na sua casa, ou um carro de som, né, com aquele som lá, tunts, 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 bombando tudo. Tem muitas janelas, especialmente essas janelas de alumínio e tal, que elas vibram junto, né? Claro que quando o caminhão passa ali, aquela vibração cessa, a sua janela não quebrou. Mas a gente vai ver alguns casos que aconteceram, alguns acidentes aí bem impressionantes por causa da ressonância. Matematicamente, pessoal, a gente escreve a condição de ressonância dessa forma, tá? Percebe que eu escrevi aqui que o corpo vibra junto, né, com a fonte de ondas, a gente já tinha comentado. Então, dizer que a frequência da fonte é igual ao múltiplo da frequência fundamental, a gente escreve matematicamente dessa forma. Fn, quem é Fn? É a frequência da fonte. Isso é igual a N, quem é N? É o múltiplo, pode ser 1, 2, 3, né? Múltiplo da frequência fundamental F1. Esta equação, pessoal, essa relação de ressonância, por enquanto ela é só uma informação um pouco assim vaga, vamos dizer, né? Mas quando a gente for ver tubos sonoros, quando a gente for ver cordas vibrantes, a gente vai perceber que esta equação ela vai voltar para nós. Então, por enquanto, você deixa ela em stand-by, porque isso vai fazer diferença mais para frente, tá bom? Só transformei matematicamente o que estava escrito em português aqui. Frequência da fonte, o múltiplo da frequência fundamental, tá bom? Eu trouxe para você aqui, pessoal, 4 vídeos, tá? Depois você pode assistir com calma aí na sua casa, mas eu vou mostrar já para você, de situações práticas que aconteceram essa ideia aí de ressonância, tá? Eu vou interromper rapidamente o compartilhamento aqui, para te levar para os vídeos que eu selecionei. Aqui, ó. O primeiro, pessoal, é o quebrando o copo, né, o instrumento ali, né, o recipiente de vidro no grito. A dica, né, que ele percebe que ele está chegando perto, é quando ele coloca ali um objeto, um canudo, uma escova de dentes, lá que raio que eu parto, que é isso, e ele começa a tremer, começa a vibrar. É sinal que o corpo está entrando em ressonância. Se liga só. Quebrar a taça. Tá vendo? Ele dá o petelequinho no corpo para ele perceber qual é o som, qual é a frequência própria, para ele atingir a frequência. O ideal é mais fácil você repetir essa frequência, né, esse som. Mas se for um múltiplo também funciona. Presta atenção de novo. Calma. Quebrou. Viu? Ah, professor, não rachou inteira, tá? Mas isso é uma outra história, né, pessoal? Quebrou. É claro que seria mais, assim, seguro se ele tivesse usado um óculos, né? Mas tem vários vídeos, depois você pode ver aí, de pessoas que conseguem atingir a frequência do corpo e levar ele a colapso por ressonância, tá? Tem uma reportagem aqui, pessoal, para você ver o que o colapso por ressonância pode causar em alguns prédios. Se liga só. 2 caças da aeronáutica fizeram um voo rasante na esplanada dos ministérios em Brasília neste domingo e destruíram quase todos os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal. O voo foi durante a troca da bandeira que acontece uma vez por mês na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo turistas que acompanhavam a cerimônia, os caças voavam baixo e os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal não resistiram. Este vídeo gravado por celular mostra o momento exato da explosão.
Ninguém se feriu e o prédio foi isolado. Em nota, a aeronáutica disse que o problema foi provocado por uma onda de choques gerada pela passagem das aeronaves. Os aviões modelo Mirage 2000 podem atingir 2 vezes a velocidade do som. A FAB informou que vai apurar os fatos e pagar o prejuízo. Pessoal, os aviões supersônicos, a gente vai comentar sobre isso na acústica, né? Esse negócio de romper a barreira do som, né? Isso traz, obviamente, outros impactos, né? A gente vai comentar sobre isso, mas o fenômeno associado aí à quebra dos vidros foi a ressonância, né? Não é simplesmente um corpo muito rápido, né? No caso aí maior que a velocidade do som vai quebrar os vidros, não necessariamente, né? É uma sequência de coincidências onde a frequência própria dos vidros foi igual, né? Ou a frequência que os aviões passaram, né, o som que eles produziram, foi igual ao múltiplo da frequência fundamental dos vidros. E, obviamente, por causa da velocidade de passagem, o colapso ele aconteceu de forma quase que imediata, né? A ressonância vibrou junto de tal forma que os corpos quebraram, tá? Olha a outra aqui, pessoal. A estrutura de estádio de futebol começa a tremer junto por causa da movimentação da galera, tá? Quase estava entrando em ressonância, se permanecesse por algum tempo, poderia quebrar. Se liga. Então tá aí, frequência da fonte, múltiplo da frequência fundamental do material, estava oscilando junto do pulo da galera. Saudade de uma aglomeração do bem dessa aí, né? Perigoso, pessoal, perigoso. E o último vídeo aqui que eu trouxe, talvez seja o caso mais famoso e emblemático de consequências de ressonância, foi o colapso, foi a queda de uma ponte, né? A ponte de Tacoma Narrows na década de 40, ela entrou em ressonância. Eu não vou falar por enquanto por que ela entrou em ressonância, né? Qual foi a fonte de ondas, né, que causou o movimento, mas entenda, pessoal, é impressionante o vídeo, parece que é montagem, a ponte parece que é feita de borracha, é impressionante, mas não é, tá? Isso é um fato verídico, perceba o que a ressonância pode causar com o material. Bom, acabou falando aqui, né? Muita gente achou que o que causou a ressonância foi que passou, né, um exército lá marchando com tanque de guerra. Não, pessoal. O que fez a ponte entrar em ressonância foi o vento. Tá? E não é porque foi um tufão, foi um vento com velocidade alta, até foi. Mas a questão é a frequência, tá? Não é a velocidade. A frequência do vento foi igual ao múltiplo da frequência da fonte, da frequência da ponte, melhor dizendo. Esse vento oscilou por muito tempo, de tal forma que a ressonância, ela permaneceu ali, né? Foi aumentando a amplitude, começou a vibrar junto à ponte, de tal forma que a ponte chegou ao momento que ela quebrou. Então, você percebe que 10 horas da manhã foi quando começou a oscilação da ponte por ressonância. A ponte vai cair algumas horas depois. Olha a ponte, pessoal. Parece que é feita de borracha, parece que é brincadeira. Mas não é. Olha aí. Vibração torsional, pessoal, essa aqui causa uma torção do material. Tá vendo? Ó, estado de ressonância. Teve um carro que ficou ali no meio da ponte. Dá uma ligada. E deixou um cachorrinho lá, tadinho. A ponte não aguenta essa oscilação e ela entra em colapso.
Parece uma borracha mesmo, né? Teve, obviamente, depois descobriu-se erros de projeção, né, na arquitetura, na engenharia, né? Mas hoje leva-se muito em consideração agora esses efeitos, né, que eles chamam aí de aeroelásticos, né? Por causa da ressonância. Tá? Ele até explica aí a questão do fenômeno e tal. Hoje em dia a gente tem cálculos muito mais seguros para evitar que coisas desse tipo aconteçam. Tem uma imagem aqui bem lateral dela, ó. Tem uma galera que foi dentro da ponte, olha só, pessoal. O cara foi tentar salvar o cachorro que estava dentro do carro. Diz a história que infelizmente não conseguiu. Foi a única vítima fatal da tragédia, né? Poderia ter sido um negócio muito pior, né? Mas olha o que aconteceu com a ponte. E o momento de colapso total aconteceu aí poucas horas depois, às 11h10 da manhã. Percebe então fenômeno causado por ressonância. Frequência da fonte, múltiplo da frequência fundamental do corpo. A oscilação foi aumentando de amplitude, aumentando, levou ao inevitável colapso. Ficou muito famoso esse acidente, de tal forma que hoje as construções aí de arquitetura e engenharia consideram esse efeito aeroelástico. Tá bom? Beleza? Então, fiquem atentos aí. Quando alguma coisa passou o carro de som aí, vibrou na sua casa, você já sabe que é consequência da ressonância. Tá bom? Último fenômeno, pessoal, para a gente estudar é o fenômeno da difração. Tá? A difração, pessoal, é quando a onda ela passa por uma fenda, por um orifício, tá? E esse orifício ele tem um tamanho semelhante, né, da ordem de grandeza, pelo menos, né, ao comprimento de onda desta onda específica. Quando a onda sofre difração, pessoal, ela sofre esse tipo de mudança aqui, tá? Perceba que ela muda o formato dela, né? Ela muda o jeitão. A gente tinha aqui uma onda plana e agora a gente tem uma onda no sentido circular. E é muito importante, pessoal, você entender isso, tá? A onda, ela mantém as propriedades dela. Ela mantém propriedade de frequência, mantém propriedade de comprimento de onda, mantém propriedade de velocidade, tá? A difração, ela só muda o formato da onda, só muda o formato. E tem muitas coisas práticas, pessoal, que explicam esse fenômeno da difração, ou que o fenômeno da difração explica o fenômeno. Você consegue escutar uma pessoa através de uma porta, né? Você está de um lado da sala e está do outro, você consegue escutar. Quando uma pessoa coloca a mão na frente da boca, você consegue também escutar esse som. Por quê? Porque a onda está sofrendo difração. Ela passa por um obstáculo, por uma fenda, por um orifício, ela muda o formato, mas ela permanece com as mesmas características. O som, a onda, né? A luz também sofre, né? Mas falando do som, o som ele vai manter as propriedades, por isso que você consegue escutar a pessoa mesmo através de um obstáculo ou a pessoa colocando a mão na frente, tá? É difração. Isso acontece muito, pessoal, com transmissões de ondas de rádio, né? Você sabe que tem regiões, né, que o seu rádio ali, a sua rádio favorita, né, a sua estação de rádio, ela não funciona muito bem, porque às vezes você está na frente de um obstáculo, né? Você está passando por uma região que tem interferência, mas a difração acontece isso. Você tem ali a antena, ela passa por uma onda que a gente chama de onda direta, mas se ela passa por um obstáculo, ela difrata, né? Ela sofre um desvio, né? E muda ali o seu formato. Por isso que tem regiões que a gente chama até de zona de sombra, que é onde a gente não consegue captar nem a onda direta, nem a onda difratada da antena, por causa de algum obstáculo. Isso acontece muito, né? Quando a gente está numa serra, subindo ou descendo, é uma região que por causa da própria serra, né? da montanha, por assim dizer, é muito difícil a onda de rádio ser captada, né? E um gifzinho aqui, pessoal, para você ver esse experimento aqui, um experimento que ficou muito famoso na física em meados de 1800, o Jung, ele fez o experimento da dupla fenda, né? Então ele colocou, ao invés de um obstáculo, de um orifício, ele colocou duas fendas, né?
de tal forma que a onda sofre um padrão, depois que ela passa pela difração, tanto de difração como de interferência. Tá? São dois fenômenos que acontecem juntos, e esse foi o fenômeno, um dos fenômenos, um dos experimentos, que comprovou, né, a natureza ondulatória da luz. A luz, por ser onda, sofre fenômenos que são ondulatórios, né? Difração e interferência. Quem tem curiosidade, depois investigue com mais detalhes esse experimento, muito famoso, é um dos 10 experimentos mais importantes da história da física, a difração da dupla fenda de Young, tá? Somando os efeitos de difração e interferência, buscando padrões ali. O Young colocou um anteparo aqui, aí ele viu onde tinha interferência máxima, difração mínima, etc. e tal. Foi investigando alguns parâmetros bem interessantes que até hoje esse experimento traz implicações práticas para nós, tá bom? Mas, queridos, dos fenômenos ondulatórios que restavam, são esses, tá bom? Qualquer coisa, dá um toque aí nos comentários, a gente bate um papo do que você ter ficado com dúvida, tá bom? Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se cuidem, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.